você ficou curioso desde o nosso último encontro, assim como A eu. gente deixa os nossos ouvintes tudo apegado, Assim, tudo aguardando no apego, esperando. curtindo o apego, desenvolvendo o apego pela nossa chegada no próximo encontro. Porque você, dona Esli, jogou aí, ó, deixou o gostinho para a gente saber como é que esse apego se desenvolve na infância. A gente terminou dizendo que eu destaco isso aqui mais uma vez, uma infância é importante, né? É, Esse primeiro a infância momento é nosso da muito. vida. E aí você falou sobre o desenvolvimento desse apego. Eu quero saber como é que esse Tá apego se bom. desenvolve A durante gente a tem uma infância. sequência em que isso acontece, né? Nos estudos que fizeram. Mas, assim, essa coisa de primeira infância, ela é fundamental. A gente pode até reparar, a gente pode até fazer terapia e rematrizar, pode, assim, curar no futuro. Mas aquela cicatriz do apego que não foi feito da forma devida, ela fica lá. É uma cicatriz, pode não doer mais. E a gente pode aprender a fazer diferente, mas está lá. Então, Hum. eles descobriram em relação aos bebês, né? Vamos lá com um bebê. Que o bebê, quando ele nasce, de 0 a 6 semanas, mais ou menos, eles são assim meio associal, sabe? Não é antissocial, associal. Então, eles não se ligam, eles não têm aquela assim, um apego, uma relação especificamente ainda, porque elas estão tentando assim, desenvolver e entender o que é viver O fora da mundo, barriga né? da mãe, É. né? Então, assim, na barriga da minha mãe era de um jeito, agora estou fora da barriga da minha mãe, o que será? E até que ponto tem eu e tem a minha mãe, né? Porque às vezes a criança, assim, bem nessas primeiras semanas, ela não sabe o que é Se ela, o que é a mãe. confunde, né? Para ela, tudo é mãe, né? Porque é aquele caos inicial mesmo de como é que é esse negócio de viver fora da barriga da minha mãe? E aí eles vão desenvolvendo o que a gente chama de um apego indiscriminado, que é mais ou menos assim, das 6 semanas até mais ou menos os 7 meses. Então, assim, a criança, ela é muito dada, ela vai com todo mundo. Por quê? Porque ela tem 5 meses. Então, ela não está discriminando ainda quem é quem, né? Só que quando chega nos 7 a 9 meses, como eu te falei da outra vez, né, ela desenvolve essa angústia do 8º mês, que é, agora eu sei quem é a minha mãe. Você pode botar 5 mulheres na minha frente e eu vou pedir o colo para a minha mãe, porque eu sei quem é a Uhum. minha mãe agora. E se eu ficar sem a minha mãe, eu fico com angústia, né? Então, mesmo que uma outra mãe possa pegá-lo, botar no colo, na nenê, ser mãe perfeita, não quer. Essa não é a minha mãe, não tem o cheiro da minha mãe, não tem a voz da minha mãe. Que agora eu consigo discriminar. Então, isso a gente chama de um apego específico, né? Porque agora eu sei quem é a minha mãe, né? E, finalmente, a gente vai desenvolvendo o que a gente chama de um apego múltiplo, né? A partir dos 10 meses, né? Mais ou menos. Aí ela faz apego também com o pai, né? Com a avó, com o avô, com a irmãzinha, com o irmãozinho, né? Então, ela vai sabendo quem é quem, até com o cachorro, com o gato, né? Você já viu aqueles desenhos? As Aqueles crianças agarradinhas ali. É. o gato, meu Deus do céu, gato e cachorro dormem junto, todo mundo assim, sabe? Por quê? Porque eles agora sabem quem é e fazem vínculo de apego também com os animais. É verdade, é desse jeito. Então, o estilo mais comum que a gente tinha falado da última vez, né, é o apego seguro, né? Mas a gente precisa ver também, né, alguma dessas características de ah, como é importante a gente desenvolver essas relações seguras e de apoio na infância. Por quê? O que acontece com uma criança se ela não formar um apego apropriado, sabe? Então, você quer saber? Claro que eu quero, você tem dúvida? Eu sempre cutucando você e a sua Ah, curiosidade. Então, as crianças com vínculos débeis, né, de frágeis, né, de apego, elas tendem a mostrar afetos socioemocionais deficientes. Então, por exemplo, ela não desenvolve uma boa habilidade social. Ela não sabe como lidar, confrontar com problemas, né? Confronto com as outras pessoas, né? Às vezes sai no pau mesmo.
sabe? Que não é, em geral, a melhor solução para o problema, né? Então, a Uhum. forma que elas têm de resolver os seus problemas é uma forma deficiente, né? É de fazer assim, berrinte, né? De se dar piti mesmo, se jogar no chão, aquele chilique todo, né? Ou então é aquela criança pegajosa que não fica com ninguém de jeito nenhum, só é mãe, mãe. Você leva ela para a igreja, você leva para a escola dominical, você deixa Uhum. lá no berçário, não passa 3 minutos, estão te chamando, porque ele não fica, ela não fica com mais ninguém, só serve a mãe. Isso chega uma hora que isso não é normal, isso não deve ser assim. Ou às vezes as crianças são muito isoladas, retraídas, não quer papo com ninguém, não brincam com as outras crianças. Ou elas são agressivas, bate na outra criança, morde a outra criança, sabe? Não consegue ter Ah, um bom convívio. não sabe fazer esse convívio de uma forma boa, sabe? Então, essas são algumas dessas características que a criança não está desenvolvendo esse apego apropriado. E esses efeitos negativos, né, costumam afetar a criança no decorrer de toda a sua vida, no decorrer de todo o seu desenvolvimento. Por quê? Porque como a gente, sabe aquela coisa assim, pau que nasce torto, morre torto? Então, assim, não é tão severo assim, mas se ela não desenvolve isso de uma forma em que ela deveria fazer, chega uma hora assim que isso vai impactando todas as suas outras relações, né? Vai mesmo. E ela vai se desenvolvendo, né, na adolescência, depois na vida adulta, com essas marcas e características. Agora, é Perguntas importante. disso que você está falando, e eu queria saber ainda, por isso que eu vou te Sim, interromper, nesse ramo aí. A criança que não fez bem, não desenvolveu bem esse apego, ela corre o risco, por exemplo, de chegar na adolescência e falar, ela não vai gerar muitos apegos, ou aquele apego, quando ainda é criança, exagerado na própria mãe. Mas e aqueles adolescentes, por exemplo, que mal conheceu a pessoa, está apegado? sim, Apeguei. Isso também não é alguma coisa que não foi feita lá atrás, não? é. Aquele São, apego. são as coisas feitas lá atrás, perdão, e são, assim, os dois extremos, né? Aquele que fica isolado, você chama para jogar a bola junto, chama para brincar, fazer essas atividades juntos, de adolescente, ir para festa, não vai, ou se for, fica num canto lá, só olhando o povo, ou olhando o seu celular, porque agora assim, é assim, É, né? é. E não se misturam com a turma, não faz turma, não se enturmam, né? E outras pessoas, assim, que cola de um jeito tal, E sabe? você até fala assim, meu Deus, mas não tem nem espaço, nem tempo para isso. Como assim? Não, se o É, namorado terminar com ela, ela morre, chora 3 dias, ameaça de se matar. Ou o menino também, né? Porque isso não é uma característica é. só de um ou de outro, né, sexo, é dos dois. Então, a gente vê isso, como fica complicado, tudo, né? Essa história. E isso vai dando impacto, e impacta assim, na universidade, ou na hora de casar, né? Eu me lembro de um paciente que eu tive muito tempo atrás, né? Ele já estava com 32, 33 anos, não casava, né? Mas quando você escutava a história dele de infância, dava para entender perfeitamente por que Por que não, não, né? sabe? Porque, assim, é difícil, né? Do jeito que a coisa foi. Então, tem que tratar isso primeiro, aí sim ele vai casar e vai casar com uma pessoa legal, né? Agora, uma coisa importante nisso tudo, Marcia, é dizer assim, essas experiências de apego, elas não são deterministas, não quer dizer que assim, Vai ser para o vai resto da ficar vida desse assim, jeito para né? sempre, né? As pessoas podem desenvolver resiliência, né? Elas podem desenvolver outras formas de lidar com isso, outros mecanismos de enfrentar, né, com o tempo. Criança que às vezes assim, diz, realmente o negócio aqui é complicado, eu vou ter que encontrar uma saída mais apropriada para a minha vida, que não é essa família que não vai me dar o que eu preciso, eu vou ter que Uhum. procurar minha turma. Não é aquela, por exemplo, uma moça, é aquela moça que estuda, um rapaz, né, que estuda para ter um dinheiro próprio, porque o dinheiro abre a porta para poder sair de casa. Sim. Em compensação, quando a gente vê esses apegos mal arrumados, né, aí são aquelas pessoas que casam cedo, especialmente moça, casam, fica grávida com 14, 15, 16 anos, para poder sair de casa, né, porque não está aguentando. Então, são formas pegajosas, né, de apego e de se escapar de uma situação também muito difícil. Então, a terapia, né, a psicoterapia,
pode ajudar muito nesse sentido a curar isso. Relações de apoio, né? Às vezes, a gente conhece pessoas nas nossas vidas que servem de modelo, de exemplo. Diz, puxa vida, eu nunca vi isso em toda a minha vida, né? Um casal que se dá tão bem, um casal que me recebe na sua casa, né? Que demonstram um testemunho, um exemplo, né? Fora de série e que a pessoa pode aprender com aquilo. Não, quando eu vi como é que eles viviam e conviviam, foi a primeira vez na minha vida que eu tive esperança de poder ter um casamento mais arrumado, sabe? Então, é importante a gente saber que essas relações, que as pessoas na igreja poderiam muito bem fazer esse tipo de Um investimento, papel, né? É. exatamente, né? As pessoas mais velhas investir nas pessoas mais jovens, nos adolescentes, né? Nas crianças, né? Para a gente poder abordar e curar, né? Os efeitos desses desafios, né? Precoces do apego. E a gente pode também entender que o estilo de apego próprio é próprio, né? Cada pessoa tem o seu jeito de fazer isso, né? E trabalhar em relação, né, em direção a um desenvolvimento de um apego mais seguro, que pode contribuir também, né, a melhorar esse bem-estar emocional e da relação, né, da satisfação relacional, né? Da gente poder ter relacionamentos que me satisfazem, de eu poder manter. Óbvio que todo mundo vai ter uma relação com outras pessoas que, de uma forma ou de outra, pode me ferir, né? Agora, a pessoa me ferir sem querer, né? É uma coisa que acontece. Se a gente tiver um apego seguro, a gente perdoa a pessoa, diz, ai, meu Deus, perdão, eu não quis te machucar, não me dei conta que aquilo poderia te magoar. Mas tem outras pessoas que parecem assim, de Agarra maldade, aquilo ali, é. que é o exemplo que elas tiveram. A forma de amar, entre aspas, é ferindo, porque foi dessa forma que a família os amou, né? Desenvolveu, né? Uma Exato. louca Mas a forma de gente. amar, né? Então, nesse sentido, deixa eu te dizer, graças a Deus, né, que a gente não está preso a essas coisas do passado. E ainda mais quando a gente tem uma experiência com Jesus, né? Quando a gente se apega ao Senhor Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro de nós, então nós temos uma chance de sarar coisas, de mudar de conduta, né? O Espírito Santo vai nos trabalhando para a gente poder realmente mudar a nossa forma. E a gente pode também desenvolver uma relação de apego com Deus, né? E desenvolver uma relação de apego seguro com Deus. Nunca vai me falhar, nunca vai. Porque, olha, o Senhor não falha. A gente não entende, às vezes, o que está acontecendo. Eita, por que eu estou passando por isso? Deus tem os seus propósitos e o nosso Sim, bem maior, né? é. A gente não entende, às vezes, mas Deus está conosco, Ele não nos abandona, né? Ele mesmo diz, mesmo que sua mãe e seu pai te abandonarem, eu estou sempre com Jamais. você, sempre. Isso Isso. é um apego seguro, é uma pessoa, assim, a gente pode chamar Deus de pessoa, né? É uma forma da gente poder saber que a gente pode realmente desenvolver outros tipos de vínculos a partir do vínculo que a gente faz com Jesus, né? Então, essas são algumas das ideias que eu tinha para te comentar, mas assim, a gente às vezes, né, vai aparecendo mais coisas, Olha, eu tô. problemas, ansiedades, as limitações, né, a gente vai vendo se a A gente vai gente vai falar. conversando sobre isso. Eu confesso que você já me deu muitas coisas para pensar. Me mostrou alguns fios de meada que a gente começa a entender determinadas coisas, determinadas pessoas, ações. Você fala assim, então deve ser por aí, por isso que fulano age assim. Você começa a pensar, por isso é tão importante, né? Você acompanhar a gente aqui nesse podcast, Sem Sanidade, Não Há Santidade, que realmente não há sanidade, Sim, não não dá tem para ter santidade santidade, se sem não sanidade, tiver, exatamente, não vai dar. vai dar. E se faltar sanidade também complica a santidade, né? Se faltar santidade também Complica muito. complica a sanidade, então é ida e volta. Por isso que é importante que você ouça de novo, compartilhe, como disse a Esli aqui na abertura. Eu vou dizer novamente para você, nunca, sei lá, se eu estiver enganada, a Esli que me corrija, mas eu acho que nunca vivemos um tempo tão necessário de que as pessoas comecem a olhar para dentro e entender suas emoções, entender alguma coisa, se perceber no espelho, porque as relações estão fragilizadas e com essa fragilidade a gente acaba não conseguindo demonstrar Deus, né?
E eu acho que uma das coisas, assim, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente passa a ter mais compaixão. Sim, Em vez de, assim, as pessoas pensando, ah, é um narcisista, entendeu? A gente olha assim, ele pode ser até um narcisista, né? O que que aconteceu na teve vida uma dele, falta lá atrás, né? né? Que fez com que essa pessoa se transformasse nesta maneira, né? O que que foi, assim, que a pessoa tem essa sensação de maldade, de ferir o outro e se arrepender depois, muitas vezes. Alguns nunca se arrependem, mas outros sim se arrependem, querem fazer melhor, não sabe, não é que, não, então, assim, não é que a gente é doido, né? Não é que as pessoas com quem nós convivemos sejam necessariamente doidas, né? Não há dúvida de que, de vez em quando, a gente encontra pessoas más. Isso daí não tem dúvida. Deus já nos avisou que existem pessoas assim. Uhum. Mas eu acho que, por outro lado, essas compreensões nos ajudam a ter mais compaixão, um pouco mais de paciência com pessoas resgatáveis, né? Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, É né? verdade. Mas, às vezes, assim, elas vão nesse caminho por essas questões também. Então, é É, isso, gente. Marcela. Então, ouça mesmo, compartilha, pense e ore. Ore a respeito disso. E haja, né? Se for preciso agir, tem gente que vai precisar agir. Então, haja Pede para mesmo. Deus te dar revelação, pede para Deus te mostrar o caminho, né? Ele diz que se a gente precisa de sabedoria, que ele nos dá liberalmente. Vamos atrás Geralmente. disso, vamos pedir, vamos insistir com Deus. Eu preciso entender o que que eu tenho que fazer para ser uma pessoa mais parecida com o Senhor Jesus, que tinha uma Isso relação aí. de apego absolutamente perfeita. E esse Isso é aí. nosso alvo, né? É ser mais parecida com ele. Isso aí. Então, esse é o nosso desafio. E se você precisar de ajuda, pode vir para os nossos encontros de cura para o coração, uma segunda-feira por mês, das 7 às 9. O acesso não é caro, bem acessível, não é um curso caro, e que muitas vezes vai te ajudar. Ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico. E a gente vai trabalhando e vai arrumando e vai curando muitas dessas farpas no nosso coração. Então, está aberto a Muito bom. qualquer pessoa, ele é de cunho pastoral, cristão, óbvio, mas Uhum. qualquer pessoa pode vir participar, se quiser, né, saber um pouco mais de como é que tudo isso funciona. Então, não perde tempo, gente. Olha aí, as oportunidades batendo a porta. Isso aí. E a gente se Coração.praçadoencontro.com.br, sem acento, sem sem cedilha. cedilha, Isso, só purinho ali. né? Vamos tratar, gente, dos nossos Vamos lá. corações. Esperamos vocês. Até o Até nosso a próximo próxima, encontro. Marcela. Vamos ver que pergunta a Marcela vai me fazer do nosso próximo encontro, Tá porque ligado, tá ligado. não esgota, né, a base, Não, a tem uma lista dela de perguntas. infinidade de perguntas. Infinidade. Até a próxima, Beijo. Marcela.